Nós começamos esse curso com com o modelo de crescimento, né, o modelo neoclássico, onde o crescimento se dava pela tecnologia, pelos ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, seja lá o nome que vocês querem dar. A acumulação de capital, ela esgotava a capacidade dela de gerar crescimento do produto per capita, e aí você precisava de ter os ganhos tecnológicos. Depois nós seguimos por uma classe de modelos, a K, onde isso não era necessário. Seria possível conseguir o crescimento por meio da acumulação de capital, ainda que sem ganhos de eficiência. Finalmente, nós voltamos para a questão da inovação e tecnologia, mas agora fazendo um modelo onde a inovação é modelada. No modelo neoclássico, a inovação caía do céu, né? Era uma coisa que a cada período você tem um ganho de produtividade mal explicado. Agora não, agora você já passa a ter um modelo onde a inovação ela tem uma lógica econômica por trás dela. Nós apresentamos essa linha de modelagem, depois nós passamos para aplicações, fizemos da intermediação financeira, recuperamos brevemente aquela questão da ecologia, do meio ambiente, né, do recurso natural exaurível, e aí nós apresentamos uma situação fora desse paradigma, o paper lá da vídeo anterior, onde, ainda que exista uma tecnologia disponível, boa no sentido de que, pelo menos potencialmente lá, ela é mais produtiva do que a tecnologia que está sendo operada, ela pode não ser adotada. Então, nós entramos na questão da adoção da tecnologia. Bom, nessa parte final do curso, essa reta final do curso, talvez esse seja o último vídeo, talvez não, aí depende um pouco de como eu consigo levar, né? Aqui é um pouco traiçoeiro, às vezes quando eu olho passou muito tempo, então e aí tem aquela ideia de não passar de 1 hora, então, mas eu acredito que esse é o último vídeo. Nós vamos voltar a essa questão da adoção tecnológica, só que agora dentro daquela estrutura de modelo que está caracterizando essa unidade, dentro daquela abordagem, e com uma nova concepção para a não adoção. No lugar de ser, porque naquele momento, então você pensar alguma coisa de que não é boa por algum motivo e depois fica boa, agora não. Agora é a ação deliberada que vai barrar isso. Nós vamos começar sem isso, nós vamos começar com uma ideia de barreiras a entradas e coisa do tipo, e depois nós vamos até chegar lá na questão da política, fazendo esse casamento, né, da política, da captura da política pública e inovação. Então, esse é o que falta para terminar essa segunda unidade e a primeira parte do nosso curso de crescimento, a parte mais de teoria. Então vamos lá, uma das principais formas de resistência a novas tecnologias é por meio de barreiras à entrada de firmas que trazem essas tecnologias. Então você barra a entrada da firma que vem com essa tecnologia. Normalmente essa resistência está relacionada a alguma política pública de proteção de grupos de interesse. Então dificilmente é possível barrar a tecnologia porque quer. Normalmente tem que ter alguma lei, alguma regulação, alguma coisa assim que impeça a entrada dessa nova tecnologia. Se você tem negócio de força, você vai lá e quebra o cara, não funciona. Talvez normalmente, em alguns casos, você tem a firma compra, né, a firma inovadora, e vai soltando a conta gotas. Aí realmente, normalmente, eu não tenho assim, a evidência de qual que é mais frequente, né? Então, mas a ideia é que tem esse tipo de coisa. Bom, o Parente e o Prescott, 99 é o artigo, 2000 livro, eles argumentam e constroem um modelo de direitos de uso de tecnologia por parte de uma coalizão, por exemplo, um sindicato, pode levar a perdas significativas de produtividade e renda. Então, na cabeça deles, o que tem é que você tem uma coalizão, volto a dizer, um exemplo é um sindicato, que determina qual tecnologia pode ser utilizada. Pensa num porto. Você tem um sindicato do estivador e ele tem um controle sobre a tecnologia que você vai utilizar. E o sindicato não necessariamente está buscando o máximo de eficiência, muitas vezes ele está buscando o máximo do ganho daquela coalizão
Então ele prefere ter um pouco menos de eficiência, mas, por exemplo, não perder emprego, não perder força, e isso pode barrar a tecnologia. Ou se você dá direito a uma guilda sobre como produzir algo, aí remete àquela ideia lá do começo da Revolução Industrial, ou se você desse direito aos taxistas de não aceitar o Uber, ou na questão dos ônibus, onde isso parece estar vindo com mais força, esses direitos de barrar a entrada da tecnologia nova. Então essa coalizão pode ser qualquer coisa. Lá eles gostam muito de falar de sindicato, mas não precisa ser necessariamente um sindicato. Pode ser um sindicato de empresas, por exemplo. Acemoglu e Robson, num artigo fundamental, que nós vamos discutir no curso, na parte empírica, eles argumentam que a instituição de um país pode estar na origem das diferenças de renda. Por exemplo, o modelo institucional de um país pode ser decisivo para a adoção de novas tecnologias, né? Por exemplo, não necessariamente por aí. A formação das instituições de um país pode ter origens profundas. Acemoglu, Johnson e Robson, 2001, volto a dizer, esse é um artigo que está no curso, argumentam com evidências empíricas que tais origens podem estar na colonização de cada país. Aqui nesse curso, né, de novo eu falo notas de aula, porque tem as notas de aula, nós vamos seguir lá a abordagem do Aguillon e Holt, que é o livro da gente. Então, considere o modelo de diferenças na qualidade, vários setores, e agentes que vivem um período. Aquele modelo que nós estudamos aqui já nessa unidade. Tá? Opção de produção é essa daqui, né? Integral de 0 a 1, AIT 1 menos alfa, XIT alfa, DI. As variáveis são as mesmas de sempre, né? O A é a produtividade, o X é o bem intermediário, Y é o bem final. O bem final, além de ser numerário, ele pode ser usado para consumo ou como insumo para pesquisa e para a produção de bens intermediários. Então, é o mesmo setup que a gente já conhece. Eu espero que essa altura do campeonato vocês já estejam familiarizados com esse setup. Cada bem intermediário é produzido por um monopolista e tem a demanda determinada pelo setor de bens finais. O lucro do monopolista, PI, Pzinho A e T, nós já fizemos isso, onde Pzinho é 1 menos alfa sobre alfa, alfa 2, 1 menos alfa, volta lá no vídeo que eu apresentei o modelo de qualidade, essa conta está lá. Seja a barra, a fronteira da produtividade no período T. Então a barra agora é a fronteira da produtividade, né? Aquela tecnologia mais moderna. E suponha que essa fronteira evolui com a seguinte expressão, a barra T é igual a 1 mais G, a barra T menos 1, onde 1 mais G é igual a um gama que é maior do que 1, só para fazer a referência com aquele nosso velho gama, né? Em um período T, existem firmas próximas a fronteiras com produtividade A e T menos 1 igual a barra T menos 1. Chama essa firma de tipo 1. Então, essas são as que estão próximas da fronteira. Da fronteira, né? Elas estão no período A e T menos 1, quer dizer, elas estão na fronteira de T menos 1. Chame essas firmas de tipo 1. E com a produtividade distante da fronteira, né, agora no período T-1, elas estão na fronteira de T-2, chama as firmas do tipo 2. Então as firmas do tipo 1, ok, estão ali, estão bem. As do tipo 2 são aquelas defasadas, né, são aquelas que vêm atrás na corrida. Antes de começar a produzir, as firmas do setor intermediários podem decidir tentar inovar para aumentar a própria produtividade. Então, tem aquele processo da inovação que nós já discutimos também dos vídeos anteriores, né, do modelo. Então, é aquela loteria da inovação, ela pode entrar nisso. Uma inovação aumenta a produtividade da firma por um fator gama, é o nosso velho gama de guerra. Para tentar a inovação com probabilidade μ, a firma do tipo J do setor I deve investir R e T, Cμ ao quadrado, A e TJ sobre 2. Então, se ele quiser uma probabilidade μ de inovação, é aquela ideia de escrever o R em função de μ ou μ em função de R. A gente também já fez dos dois jeitos. Então, esse aqui é o quanto ela deve investir para ela atingir a probabilidade μ de sucesso. É aquela mesma do intermediação financeira, né? Só refazer. Suponha que a cada período e para todos os setores I, se deparam com a possibilidade de entrada de uma nova firma. Então, aqui é a novidade. Até então, a gente vinha só em terreno antigo. Por exemplo, uma firma estrangeira. Então, mas não necessariamente. Quer dizer, a todo período, né, tanto no setor, para todo o setor I, há essa possibilidade de chegar uma firma nova, e essa probabilidade é P. Então, de aparecer uma potencial entrante, né? Quer dizer, em P apareceu aquela empresa que vai desafiar o mercado. Lembra que o cara é monopolista lá do setor I dele. Então, chegou um desafiante com probabilidade P.
Por hipótese, a firma que entra trabalha com tecnologia de fronteira. Então, a firma que chega, essa firma entrante, ela trabalha com a fronteira. Volta a dizer, você pode pensar que é um concorrente externo que resolveu entrar no mercado e ele trabalha na fronteira, ou que alguém, alguma firma nova, mas ela está na fronteira. Essa é a hipótese importante. Essa firma nova, ela traz a tecnologia, que é exatamente o que a gente quer pegar. A gente quer pegar a barreira à tecnologia vindo de uma barreira à entrada da firma que traz essa tecnologia. Então, a firma traz a tecnologia nova para chegar naquele mercado. Repara que se você quiser modelar uma abertura comercial aqui, é só você imaginar um aumento de P. Então, um aumento de P seria uma abertura comercial, porque aumenta a probabilidade, quanto mais aberto é o país, né, maior a probabilidade de chegar essa firma que vai desafiar o mercado, essa firma trazendo tecnologia nova. Bom, se a nova firma entra no mercado onde está uma firma de baixa produtividade, ela toma o mercado e se torna monopolista do setor, porque ela é mais eficiente. Né? Tchau, firma de baixa produtividade vai embora. Se no mercado está uma firma com a mesma produtividade da entrante, haverá uma competição de Bertrand, e a competição de Bertrand, né, vocês devem ter visto em micro, se não viram, acreditem em mim, e aí quando vocês fizerem o curso de micro, vocês vão ver, ambas terão lucro zero, que é o que importa para mim. Né, não é aquela de Cournot de quantidade, Bertrand é uma competição de preço, lembrem disso. Suponha que a potencial entrante observa a tecnologia da firma incumbente após a etapa de tentativa de inovação. Bom, nesse caso, quer dizer, então o que acontece? A firma entrante ela tem o direito de observar a firma incumbente. E que tecnologia a firma tem após a tentar inovação? Então, ela sabe se a firma conseguiu ou não ter sucesso. Então, só ocorrerá a entrada se a firma incumbente trabalhar com uma tecnologia menos produtiva que a fronteira, porque senão ela vai entrar para ter lucro zero, ela fica de fora. Então, ela só entra se ela entrar para tomar o mercado, ou seja, se a firma incumbente, ela já sabe se a firma conseguiu ou não. Se a firma for atrasadona, se ferrou. Mas se for aquela do T-1, ela tenta, vai para T, e aí não vale a pena para a entrante chegar. Então, desta forma, a probabilidade de uma nova firma entrar no mercado será zero se a incumbente, né, a firma que está lá, usar a tecnologia de fronteira, e P, caso ao contrário. A brincadeira é essa. Eu sou a firma nova, eu tenho a tecnologia nova, eu entro. Só que eu tenho direito, eu consigo observar o que está acontecendo naquele mercado. Né? Porque eu estou entrando, eu estou de fora, eu estou estudando o mercado. Se eu percebo que a firma que está naquele mercado usa tecnologia de fronteira, ou seja, ela estava com a barra T-1, ela tentou inovar, conseguiu e foi para a barra T, e é só aí que eu chego, quer dizer, eu chego depois de ver o que aconteceu, eu não vou entrar. Não vou entrar nesse mercado. Agora, se eu percebo que ela ficou para trás, aí eu quero entrar. Aí eu entro no mercado e aí eu vou tomar o mercado para mim, porque eu sou mais produtivo. Bom, para analisar a decisão de inovar, né, vamos ver como é que funciona a inovação nesse mundo, considere inicialmente uma firma do tipo 2, aquelas que estão distantes da fronteira. Então, considere essa firma distante da fronteira. Se a firma decidir inovar, terá um lucro, excluindo o custo de inovação, de π a barra t menos 1, com probabilidade μ1 menos p. Ou seja, ela decidiu inovar, a firma do tipo 2, é aquela atrasada. Se ela conseguiu inovar, ela dá um pulo, ela vai para a tecnologia a barra t menos 1. Lembra que ela está em a barra t menos 2. Qual a probabilidade disso acontecer? μ é a probabilidade dela conseguir a inovação, 1 menos P de não chegou a barra para levar o mercado dela, ou seja, não chegou o concorrente externo. Lembra, P é a probabilidade de chegar a firma entrante. 1 menos P não chegou entrante. μ é a probabilidade de inovar. Então, ela inovou, não chegou entrante, joia, π a barra T menos 1 é o lucro dela. Isso é se ocorrer a inovação e não ocorre entrada. Né? Ocorre inovação μ, não ocorre entrada 1 menos P. Ou o lucro dela vai ser π a barra t menos 2, nesse caso, caso ela não inove, 1 menos μ, e não chegue a concorrente. Né? Não chega a concorrente. Então, ela perdeu a loteria da inovação, mas na loteria da entrada ela se deu bem, porque não apareceu o concorrente. E ela vai ter lucro, que é π a barra t menos 2, já que ela ficou com a tecnologia a barra t menos 2, ela não conseguiu inovar. A probabilidade disso, 1 menos μ, que é a probabilidade dela não inovar, 1 menos p não chegar a concorrente. Caso onde não ocorre inovação nem entrada. Se chegar com probabilidade P chegou a concorrente, ela se ferrou,
porque a concorrente leva o mercado, ainda que ela tenha inovado, porque ela está em T-1 e a concorrente está em T. Então, se a nova firma entrar no mercado, o lucro excluído do custo de inovação será zero, ou seja, se ela entrar, ela se ferrou. Tomando o valor esperado e descontando o custo de tentar uma inovação, então o lucro vai ser o quê? 1 menos P, Mi, Pi a barra T menos 1, sucesso na inovação e não chegou a firma nova, a entrante. 1 menos Pi, 1 menos I, fracasso da inovação e não chegou a firma nova, Pi a barra. Se chegar a firma nova, ela é zero, não precisa botar aqui. Menos esse cara, quem é esse cara? Nós já vimos lá, é o R para conseguir inovar com probabilidade Mi, que é o que ela tentou. Então, esse é o custo de inovação. Esse é o lucro de uma firma do tipo 2 que decide inovar. A firma vai escolher o Mi para maximizar lucro, né? Que é o que firmas fazem. É a condição de primeira ordem, então, é só derivar isso aqui, igualar a zero. Então, aqui vai ficar 1 menos P, Pi a barra T menos 1. 1 menos Pi, 1 menos P. Aqui fica um pouquinho mais chato, porque vai ficar o menos Mi, mas não tem problema. Menos 1 menos P é a barra T menos 2, que é a gama barra T, que é 1 sobre gama barra T menos 1, não lembro como é que ele fez. E aqui o 2 vai embora com 2, C Mi a barra T menos 2, então é o que está acontecendo aqui. Aqui ele fez aqui, ó, em vez de fazer o A barra T menos 1, ele botou tudo em A barra T menos 2. E aqui você lembra que a barra T menos 1 é gama barra T menos 2, porque aí vai embora esse A, e aí você resolve para Mi, Semi igual a 1 menos P, Pi gama menos 1 menos P, Pi. Então, a probabilidade da firma do tipo 2 inovar, eu vou chamar de Mi2, é igual a gama menos 1. Gama menos 1, porque ele está botando tudo em evidência já, né? Gama menos 1 é 1 menos P, Pi sobre C. Então, essa é a probabilidade da firma do tipo 2 inovar. Essa é a probabilidade de inovar. Para as firmas do tipo 1, então agora essa é a firma do tipo 2. Para a firma do tipo 1, o lucro, excluído o custo de inovação, será Pi a barra, isso com probabilidade Mi. Repara que se ela faz a inovação, ela não tem risco de entrada. Porque se chegar uma entrante, ela não vai para o mercado, porque ela viu que está em A barra, que é a tecnologia de ponta, e a entrante só entra se a incumbente estiver com tecnologia defasada. Então fica Pi a barra com probabilidade Mi. Né? Tem inovação, esquece o P. Se não tem inovação, probabilidade 1 menos Mi, não teve inovação. E aí sim, com probabilidade 1 menos P, ela tem esse lucro. Se der P, se chegar a entrante, ela se ferrou, porque a entrante vem com a barra. Então, se ocorrer a entrada, é zero. Então, é P. Mas para cá só vale o Mi, porque para cá ela está na fronteira se ela conseguir a inovação. Então, o lucro esperado vai ser esse cara aqui. E aí faz a mesma coisa, deriva igual a zero para encontrar o Pi, que vai ser dado por esse cara aqui, gama menos 1 menos P, Pi sobre C. Então, essa é a probabilidade de inovação da firma tipo 1, que é a da fronteira. Então, a firma tipo 2, que é a que está longe da fronteira, 14, que dá a probabilidade de inovação. A da firma tipo 1, está aqui, é essa daqui. Bom, para avaliar os efeitos de um aumento na chance de chegada de nova firma, ficou errado, firma, na probabilidade de inovação, deriva as equações 14 e 15 em relação a P. Ou seja, qual é o efeito de P, de aumentar P aqui? Né? Já dá para desconfiar, porque o pessoal entra negativo. Mas qual é o efeito? Só para registrar, o Pi aqui, como sempre, puxando a probabilidade de inovação. Né? Qual o efeito aqui e qual o efeito aqui do P? Então, vamos olhar direitinho esses efeitos. No Mi1 é o que está na 15, né? Esse aqui é o Mi1. Calma, então tem algum erro aqui. Calma. Aqui é menos 1, então quando fizer menos é mais P. Opa. Né? Então aqui, desculpem, vai ficar gama menos 1. Aqui está certinho, mas quando faz aqui é mais P. Agora faz sentido, esse menos aqui estava meio esquisito. Então é Pi sobre C, que é maior do que zero, na firma do tipo 1, que é essa daqui. Na firma do tipo 2, que a gente já tinha comentado, que é essa daqui, aí não. Aí tá direitinho, minha conta é menor do que zero. Ou seja,
Olha como é que a heterogeneidade é um negócio legal, né? Quer dizer, façam um curso do Tomás e do Vitor se vocês gostam disso. Tomás, eu acho que ele vem com uma pegada mais macro. Eu não conheço. O Tomás chegou há pouco tempo e a gente não pôde conviver por causa da pandemia e tal. A gente só conversa essas conversas virtuais. O Vitor não, o Vitor é parceiro de 20 anos quase. Mais de 20 anos, né? Acho que o nosso primeiro artigo já vai fazer 20 anos daqui a pouco. E o Vitor leva mais para a organização industrial, o Tomás leva, eu acho que ele vai levar mais para macro, não tenho certeza. Mas é importante. Só que a gente conseguiu, botando uma heterogeneidadezinha boba até. Olha que coisa bacana. Dependendo do tipo de firma, o efeito de uma maior ameaça de entrada na abertura da economia, por exemplo, muda. Para as firmas perto de fronteira, para as firmas que estão lá na fronteira tecnológica, é positivo. Aumenta a probabilidade de inovar. Para as firmas que estão para trás, é negativo, diminui a probabilidade de inovar. Então as reações são diferentes, né? O efeito é diferente para o tipo de firma. Isso é interessante. Isso aqui é interessante, porque você começa a pensar que esse tipo de firma reage diferente a várias situações, né? Várias situações. Então, se você tem firmas na fronteira, quando você aumenta a pressão por competição, o progresso tecnológico vai, mas você está todo mundo atrasado, você está matando o progresso tecnológico. Lembra que o progresso tecnológico é o motor dessas economias. Então, o resultado, em firmas próximas da fronteira, a probabilidade de inovação será tanto maior quanto maior for a ameaça de entrada de novas firmas. Por outro lado, em firmas distantes da fronteira, a relação se inverte. E quanto maior a ameaça de novas firmas no mercado, menor será a probabilidade de ocorrer inovações. Então, volto a dizer, com uma alteração simples, a gente só imaginou duas firmas, uma na fronteira, outra longe, o resto está tudo lá. Nós chegamos num resultado bem interessante que diferencia o efeito das firmas em relação a essa entrada, então, ao que acontece com a entrada. Bom, vamos botar agora instituições nesse caldo, nessa sopa. Vamos botar instituições. Então, aqui é exceção, mas não é exceção, é o modelo anterior. Vimos que barreiras à entrada estimulam inovações em firmas próximas à fronteira. Quer dizer, retirar barreiras à entrada estimula, né? Ficou feio. Barreiras à entrada, retirar barreiras à entrada, reduzir barreiras à entrada, estimulam inovações em firmas próximas a fronteiras e desestimulam em firmas distantes da fronteira. Nesta sessão será apresentado um modelo onde barreiras à entrada estão relacionadas à ação dos políticos. Então, ali o P era meio mal explicado, eu fiz a referência de abertura, mas talvez. Agora nós vamos botar político nessa história. A função de produção e estrutura de mercado é a mesma da anterior, de forma que o monopolista do bem intermediário vai produzir esse X e T aí, o lucro vai ser π a IT, está tudo igual, essa parte da produção é toda igual à anterior. A produção do bem final será uma proporção da produtividade média da economia, ou seja, YT é um psi AT, onde psi é uma constante e AT é essa integral aqui. Tudo velho, nada aqui é novo. Novamente, suponha que a probabilidade de aparecer um novo concorrente é dada por P. O valor de P depende de decisões de governantes que são influenciados por grupos de interesse. Então, agora o P ele deixa de ser uma coisa exógena, como era no nosso modelo anterior, e passa a ser agora resultado da ação de políticos, de governantes. E esses governantes são influenciados pela ação de grupos de interesse. As firmas avançadas, tipo 1, trabalham com a produtividade da fronteira, né, a barra, e as firmas atrasadas, tipo 2, trabalham com produtividade 1 sobre gama barra, que é a anterior, né? A taxa de crescimento é a barra T menos 1 é 1 sobre gama barra, né? Então é a mesma ideia. Uma firma avançada pode barrar a entrada por meio de inovações, igual ao modelo anterior. Então, se a firma avançada consegue inovar, ela barra a entrada naturalmente. Aí é o mercado barrando, porque a firma de fora não vai querer entrar, porque a gente viu que a hipótese do modelo é de lucro zero. Então, ela não tem interesse. É o que a gente está supondo. Porém, se a inovação falhar, há o risco da firma entrar. Então, não é garantido, né? Quer dizer, o processo de inovação desses modelos não é garantido. Então, ela joga a loteria da inovação. Se ela ganha essa loteria, ela já barrou a entrada. Mas se ela perde,
aí a firma nova pode tomar o mercado dela. Então, ainda assim, uma firma avançada pode querer, por segurança, barrar. Para inovar e aumentar a produtividade por um fator gama, ela deve pagar CIT, AIT. Né? Então, é o custo de inovar. Também já apareceu esse tipo de formulação. Suponha que CIT tem uma distribuição independente e idêntica entre todos os setores. Com CIT 0 ou C barra, quer dizer, para algumas firmas é 0, para outras C barra, e a probabilidade de cada uma é 0,5. Então, você tem aí você tem uma probabilidade meio de ter uma firma que o custo de inovar acaba sendo 0, né? Quer dizer, é muito fácil inovar, e outra que é C barra. Ocorrendo inovação, a firma mantém o mercado e terá lucro π A barra na produção do bem intermediário. Ela conseguiu a inovação. Se não ocorrer a inovação, com probabilidade P, a firma perde o mercado, P que é a probabilidade de aparecer a desafiante, né, a entrante. A firma perde o mercado e terá lucro 0 na produção do bem intermediário. Com probabilidade 1 menos P, não ocorre a entrada e o lucro é π A barra T menos 1. Então, esse é o jogo que está acontecendo. Desta forma, a firma avançada vai inovar se π A barra T, que é o lucro, for maior do que CI A barra T menos 1, mais 1 menos P, π A barra T menos 1. Certo? Então, é o lucro, no caso de inovação, né, maior do que C barra A barra T menos 1, mais 1 menos P, π A barra T menos 1. Aí faz a arrumação dos termos e tal, e eu tenho isso aqui, π gama, π, que multiplica gama 1 menos P, maior que CIT. Né? Então, lembra que CIT é o parâmetro que governa o custo de inovar. Isso aqui está associado ao ganho esperado, né? Então tem que ser maior que o custo. O que implica, vamos ver de onde vem essa implicação, π gama menos 1 mais P, está só arrumando o termo, dessa vez eu fiz certinho, menos com menos mais, maior do que CIT. Caso a condição seja obedecida, a firma vai ter um custo CI AIT menos 1 para inovar, e terá o lucro π AIT igual a π gama AIT menos 1 na produção do bem intermediário, de forma que o lucro da firma é esse cara aqui, tá certo? Então, se essa condição é obedecida, ela vai inovar e vai ter esse lucro aqui. No caso da firma atrasada, a perda de mercado ocorrerá com ou sem inovação, que ainda que ela inove, ela fica atrasada, né? Igual ao modelo anterior. Desde que apareça uma entrante interessada na produção do bem. Se não aparecer entrante, ela está no mercado. Então, a condição para inovação é essa daqui, quer dizer, a lógica é a mesma da anterior, mesma abordagem. E aí simplifica, encontra também uma relação entre os parâmetros que determinam o lucro e o custo de inovar, de forma que ele é simplificado para essa expressãozinha aqui. No caso onde a condição acima vale, a firma terá um lucro π A barra T menos 1 igual a π gama AIT menos 1 com probabilidade 1 menos P. E terá um custo de inovação CIT AIT menos 1, ou seja, esse sai o lucro da empresa, é esse daqui. Então, 19 dá o lucro, 18 a condição, 19 o lucro para a empresa atrasada, e aqui 16 dá a condição e 17 o lucro para a empresa avançada. Considere um caso inicial onde P é igual a 0. Ou seja, essa economia está totalmente blindada. Totalmente blindada. E suponha que π gama menos 1, π que multiplica gama menos 1 é menor que C barra. De formas que firmas com CI igual a 0 inovam e firmas com CI igual a C barra não inovam. Né? Só para botar mais heterogeneidade aqui, né, agora no custo. Repare que com P igual a 0, as condições 16 e 18 passam a ser π gama menos 1 maior do que CI. Aqui a condição 18, P igual a 0, né, π gama maior do que CI. Aqui a 16 com gama igual a 0 é a mesma coisa. Com P igual a 0, π gama menos 1 maior do que CI. Com P igual a 0, as condições são essas. Suponha que em T, a economia está em um estado estacionário, né? T está no estado estacionário. As firmas avançadas que inovam em T começam a ter mais um como firmas avançadas. Todas as outras são atrasadas. Né? Mesmo as avançadas não inovaram, ficaram atrasadas.
Com probabilidade H, uma firma atrasada no fim do período T pode ser substituída por uma firma avançada em T mais 1. Denote por AT o percentual de firmas avançadas no período T, de forma que AT mais 1 é igual a ZA AT mais H 1 menos A 1 menos EA AT, quer dizer, aqui é o movimento das firmas, né, das firmas avançadas, então firmas avançadas amanhã é igual a ZA AT mais H, que é a probabilidade da firma atrasada ser substituída. E ZA é a probabilidade que uma firma avançada inove se P igual a 0, certo? Então, esse é o ZA. Então, o AT mais 1 é a firma avançada inovou, ela fica avançada, ou a firma não inovou, mas foi substituída por uma firma avançada, isso acontece com H, o resto é continha. Para obter o estado estacionário, T mais 1 igual a AT igual a SS. Aí faz a continha, esse estado estacionário 2H, 1 menos H. Então, no equilíbrio estacionário, esse é o percentual de firmas avançadas que tem na economia. Supõe agora que P vai ser escolhido por um político. Então, P saiu do zero e o político escolhe P. Ele tem essa força. Então, ele vai fazer uma lei e essa lei determina a possibilidade de aparecer firmas desafiantes. Se o político escolher P de forma a maximizar a produção do bem final, ele recebe um torno HA barra, onde H é maior que zero. Então, aqui é um político, ele quer mesmo maximizar o bem final da economia, supõe que é esse o objetivo do político. Se o político escolher P de forma a beneficiar as firmas incumbentes, recebe B, o que pode ser visto como uma propina. Então, aqui o político ele pode escolher P para maximizar a produção do bem final, e aí, digamos assim, um político está pensando no bem geral, ele tem essa abordagem. Ou, estou supondo aqui que maximizar o bem final é o melhor, então aqui. Ou ele pode ser convencido, né? Aquele convencimento bacana, né? A empresa faz uma propagandazinha, gente, não deixa entrar novas empresas, vai destruir emprego, vai acontecer não sei o quê. Os caras vão no jornal dizer, é isso mesmo, aí tem todo esse negócio aí bacana. Alguém mais cínico do que eu podia dizer, tem todo esse teatro, mas no fundo, por trás, o que está rolando é alguma compensação para o político aprovar a lei. Então, é um pouco essa ideia. O político vai aprovar a lei que vai beneficiar as empresas. E, nesse caso, ele recebe B. Se você pode pensar H maiúsculo, como uma medida da preocupação com o político com o bem comum. Seja lá o que foi isso. Entendeu? Mas você pode pensar. Ou como uma medida da eficácia das instituições democráticas. Quanto maior esse H maiúsculo, mais o político ganha por fazer, digamos assim, a coisa certa. Né? Mais o político ganha por fazer isso. Quanto maior o H. Um H pequenininho, ele ganha muito pouco por fazer a coisa certa. Um H grandão, ele ganha muito. Por isso que você pode pensar como uma coisa do político, ou, talvez mais interessante, pensar como uma questão das instituições democráticas que, em tese, deveriam premiar o político que faz o que é certo. Né? Bom, o objetivo aqui é determinar quantas firmas incumbentes estão dispostas a pagar para impedir que o político modifique uma situação inicial de P igual a zero para uma situação onde P maior que zero. Então, você está com P zero, não tem entrante, aí, sei lá, acontece alguma coisa, é eleito um cara, alguém faz alguma coisa que vem uma nova realidade com P maior que zero. Quanto que as firmas estão dispostas a pagar para o político barrar isso? Para o político dizer, não vai ter essa mudança, P fica igual a zero. Esse é o objetivo a partir de agora. Vamos lá. Para isso será necessário calcular cada tipo de firma. Né? A gente tem as firmas de tipo 1, 2, quer dizer, tem um tipo de heterogeneidade que é 1, 2, e tem outro tipo de heterogeneidade que é quanto ao custo, né? 0 ou aquele C barra, né? Que a gente sabe que a probabilidade meio de acontecer. Vamos começar com as firmas avançadas, né? As firmas do tipo 1. Se o custo de inovar é 0, a firma vai sempre inovar, independente do valor de P. Para ela, inovar é 0. Né? 0 é bem forçar a barra, mas é só porque está pequenininho, aí teria uma condiçãozinha, bota 0 que fica fácil. Caso a firma tenha um custo de inovação C barra, haverá perda com aumento na probabilidade de entrada quando P for alto o suficiente para que a condição em 16 seja válida. A condição em 16, lembrando, é essa daqui, que é a condição para a firma querer inovar. Então, para a firma inovar. Então, essa daqui é a condição
é a condição 16. Voltar, não vou ficar voltando não, porque é meio ruim, quebra aqui meu raciocínio inteiro. Então, se a condição for válida, né, haverá perda com aumento P quando aquela condição, quando P for alto o suficiente para aquela condição ser válida. A perda da firma vai ser a diferença entre o lucro com P igual a zero e o lucro em 17. Então, essa é... 17 é o lucro que vem logo abaixo da 16. Aí vocês têm os handouts, ou então volta, aí vocês fazem aí. Então, essa é a perda da firma. Fazendo a IT igual a barra e arrumando os termos, a perda com a mudança de P pode ser escrita como essa é a perda que a firma tem com a mudança de P. C barra menos... Né, é isso que eu estou falando da firma que tem o C barra. A firma do C igual a zero, ela está inovando sempre, para ela está tranquilo. Da hipótese que π, gama menos 1 menor que C barra, termo que a perda acima será positiva, né? Porque esse termo aqui é menor que C barra, por hipótese, para as coisas fazerem sentido, então essa perda é positiva. Considerando que existem ASS firmas avançadas, tipo 1, o valor da propina que o grupo de interesse das firmas avançadas está disposto a pagar é ASS, que multiplica isso, caso isso aqui seja maior que C barra, e 0, caso contrário. Né? Então, você tem essas duas possibilidades. Como π, gama menos 1 menor que C barra, as firmas atrasadas do tipo 2 inovam se somente se C e T igual a 0. Aqui eu tenho um typozinho, mas é o C e T. Independente de P, quer dizer, a firma atrasada, coitada, ela está ferrada. Ela só vai inovar se esse custo dela for 0. Também é verdade que firmas do tipo 2 perdem com o aumento de P mesmo quando inovam. Por quê? Porque a firma atrasada ela é tão atrasada de tal forma que mesmo quando ela inova, ela continua atrasada. Ela fica menos atrasada, mas está atrás da fronteira. Se chegar o P, se chegar a entrante, ela leva. Então, se a firma do tipo 2 tem baixo custo de inovação, a perda com a mudança em P será a diferença entre o lucro com P igual a 0 e o lucro em 19. Então, vai ser esse cara aqui, de novo, vocês olhem lá as equações. Caso C e T igual a C barra, não haverá inovação e a perda será essa daqui. Então, tem dois tipos de firma do tipo 1, tem dois tipos de firma do tipo 2. Substituindo A e T menos 1 igual a 1 sobre gama barra, e lembrando que a probabilidade da firma ter custo de inovação C e T igual a 0 é igual à probabilidade de ter C barra, que é meio, né, quer dizer 50% de cada, temos que o maior valor da propina que as firmas do tipo 2 estão a pagar é esse negócio, esse bichão aqui, né, que é só compor aqueles dois anteriores. As firmas incumbentes vão conseguir barrar a política que facilita a entrada de novas empresas quando o novo P maior que 0 for maior que P estrela, que deixa o político indiferente entre aceitar e recusar a propina. Então, a propina B de P estrela depende, é a propina da firma do tipo 1 mais do tipo 2 tem que ser igual a HA barra, né? Esse é o P estrela que deixa o cara indiferente. Se o P for maior, sobe a propina e ele topa, então, botar. Então, como o P é estritamente crescente em P, a equação acima define uma relação em que P estrela é crescente em H. Ou seja, quanto maior for a dificuldade imposta pelas instituições para que os políticos atendam à demanda de grupo de interesse, mais difícil será para que as empresas estabelecidas criem barreiras para a entrada de novas empresas. Esse modelo, eu sei que é ruim, assim, YouTube, vídeo, mesmo conversando virtual. Esse é o tipo de modelo que a gente tinha fazendo quadro ali, discutindo passo a passo. Mas está no livro do Aguion. Dei uma olhada. Eu vou lembrar de disponibilizar as notas de aula para dar uma olhada, mas ideal é ir no livro mesmo, para estudar. Porque esse modelo ele é poderoso. Esse modelo ele fez um monte de coisa. A gente botou um monte de heterogeneidade nesse modelo. Quer dizer, tá bom, tem coisa com mais ainda. Mas esse aqui já tem um bocado aqui para o nosso curso. E ele botou uma ponte importante, né? Tem firmas atrasadas, firmas de fronteira, elas se comportam de maneira diferente. Tem firmas que conseguem inovar com facilidade, firmas que têm dificuldade para inovar e elas se comportam de maneiras diferentes. E, finalmente, tem um político que se comporta de acordo com uma propina, mas também com as instituições. Então, tem muita coisa nesse modelo. Vale a pena para quem quer seguir nessa área de crescimento e pegando essa questão toda. Por exemplo, suponha que você gosta de política industrial, e sei lá como você veio parar aqui no meu curso. Seja bem-vindo, entendeu? Seja bem-vindo. Por uma razão você veio parar aqui.
talvez seja interessante tentar pegar elementos daqui para colocar numa discussão de política industrial, porque a política industrial muitas vezes era uma proteção a empresas incumbentes. Quer dizer, quase sempre a política industrial acaba virando uma proteção à empresa incumbente. Ora, se essa política é decidida por políticos, porque são eles que aprovam as leis, a possibilidade desse modelo explicar um bocado de coisa é alta. A possibilidade do modelo explicar por que política industrial pode funcionar num país e não em outro também é alta. Também é alta. Nota que a gente usou os termos de instituições democráticas, mas aqui é no sentido de instituições que forçam o político a se comportar de acordo com um determinado objetivo. Talvez possa se pensar outras maneiras, talvez o democrático aqui possa ser substituído por alguma expressão. Eu não sei, eu estou só dizendo talvez para quem quiser seguir esse caminho. E talvez seja uma explicação muito interessante, ou seja, a potência da política industrial. A potência de uma política que protege firmas incumbentes pode depender das instituições de onde está sendo feito aquilo. E isso, sendo verdade, a proposta desse modelo, isso deixa muito mais complicado, porque você não pode pegar um conjunto de política que funcionou num país e trazer para outro. No país tal, eles fizeram esse tipo de... eles protegeram, e daí, olha, cresceu. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com tudo isso, porque isso depende das empresas que estão no país. Se essas empresas elas estão mais perto da fronteira ou mais longe da fronteira, e depende da facilidade de inovar, né? Se esse C ali é meio-meio ou pode ser 20-80. E, finalmente, tem essa interação das instituições com a política industrial. Então, você tem uma coisa complexa aqui. Instituições já é um negócio complexo, complicadíssimo. Então, essa o que eu acho assim, pode ser uma motivação legal para quem quer ir para essa área, entendeu? Eu, particularmente, acredito que o pessoal que estuda aí, que faz essa defesa de política industrial no Brasil, e eu não vou dizer que conheça a fundo o que eles estão fazendo, né? Não precisa de pessoal mais heterodoxo, mas eu conheço um bocadinho, porque aqui no departamento eu converso, todo mundo que me conhece, infelizmente aqui a gente não sei se espero, né, que esse ano tenha, mas eu sou um cara conversador, né? Todo mundo me conhece por ser um cara conversador, ali no corredor, se eu falo alto, todo mundo sabe quando eu estou conversando, eu lamento, por isso que minha garganta vive estourando, mas a gente sabe um pouco. Eu sinto um pouco de falta desse tipo de abordagem, de tentar casar o incentivo a política industrial não é feita por técnicos enviados por um ser supremo, ela é feita por técnicos submetidos a decisões políticas, não é? O técnico pode até ser um anjo aí que caiu, mas ele está subordinado a decisões que são políticas, que vêm do executivo, do legislativo, a leis e tudo isso. Então, eu acho que é uma discussão interessante. Então, um resultado importante aqui também é que aumentar a H estimula inovações em firmas avançadas, mas não em firmas atrasadas. Então, esse tipo de resultado, H lembra, é a instituição. Então, assim, instituições boas, digamos assim, instituições boas, elas estimulam a inovação em firmas avançadas, mas elas não estimulam em firmas atrasadas. Isso pode explicar, se você tem um país majoritariamente com firmas atrasadas, talvez ele consiga até se dar bem sem instituições boas, né? Isso é uma discussão que vem o tempo todo. Mas à medida que as firmas cresçam e cheguem na fronteira, aí aquele H lá, aquelas instituições que funcionaram lá atrás deixam de funcionar. Talvez por isso que alguns países conseguem ter uma saída de crescimento interessante, mesmo com instituições ruins, né? Estou pensando aqui na Coreia, por exemplo, na Coreia do Sul, mas depois elas têm que mudar as instituições para continuar crescendo. É outro tema bacana que o modelo joga uma luz legal. Desta forma, o impacto de boas instituições é maior em firmas que estão mais próximas da fronteira tecnológica. Esse resultado oferece uma explicação para que alguns países com muitas empresas distantes da fronteira consigam inovar e crescer, mesmo com instituições ruins. Porém, à medida que a economia cresce e mais empresas se aproximam da fronteira, o crescimento sem boas instituições pode não ser mais possível. Não é? Então, outro ponto, quer dizer, eu botei o primeiro ponto, que é a interação entre as decisões de política e as instituições. Dependendo das instituições, ela pode levar, e aqui está
saindo desse tipo de equação, lembrando que B é crescente em P. B é crescente em P. Então aqui eu estou pensando nisso. Agora eu estou pensando em outra coisa, que aqui já é outra coisa. Aqui, o próprio efeito das instituições no crescimento pode depender da estrutura do país, da estrutura no sentido das empresas. Quer dizer, um país onde as firmas estão muito lá atrás, talvez ele possa crescer, talvez ele seja até beneficiado em algum sentido por instituições ruins, nesse sentido que a gente está colocando aqui de instituições. Quer dizer, a instituição aqui ela é boa quando ela induz o político a tomar decisões que aumentem a produção do bem final. É isso que é uma instituição boa nesse modelo. Você não pode pedir do modelo mais do que ele tem para entregar, ele tem isso para entregar. Mas pode ser que a influência dessas instituições no crescimento dependa do grau aí de avanço das empresas do próprio país. Enfim, o que eu acho legal desse modelo é abrir essas discussões. Quem estiver interessado em trabalhar essas coisas, quiser conversar comigo, fica à vontade. De novo, agora está um pouco mais difícil, eu sou um cara meio confuso com e-mail, essas coisas, aí me manda e-mail, eu não vejo, o cara fica bravo comigo, eu peço mil desculpas, mas é difícil. Mas em breve a gente está de volta e, assim, eu sou bem acessível pessoalmente, pelo menos as pessoas dizem isso. Eu dificilmente não vou conversar com você, a não ser que realmente eu esteja com uma bomba, assim, que tenha que resolver naquela hora, aí eu não vou parar para conversar com você, mas se não for uma situação dessas, Roberto, eu tenho um grande amigo, a gente trabalha junto muita coisa que hoje em dia nem tanto que a gente está na face, mas na época que a gente ficava no ICC, ele dizia, cara, ir com o Roberto para a reitoria é uma loteria, porque se para um aluno no caminho, aí lá vai 1 hora de conversa e lá se vai o que a gente tinha que fazer. Só não acontece quando realmente eu tenho que ir lá resolver um assunto que é muito urgente, porque aí não dá, né? Eu tenho que ir, porque às vezes a reitora está me esperando e todo respeito aos meus alunos, eu tenho que atender a reitora ou o reitor, né, o magnífico, a magnífica. O cara que tem um título desse você não pode deixar esperando. Estou brincando, graças a Deus, minha relação com os reitores sempre são boas e tal. E se eu atrasar para um aluno, pelo menos os reitores que eu convivi aqui, eu tenho certeza que eles entenderiam. É só uma brincadeira. Então, é um tema, só que às vezes é um tema de interesse meu. Bom, com isso a gente encerra a primeira parte do curso, que é a parte teórica. Nós vimos 3 paradigmas, neoclássico, AK, inovação, e nós fizemos aplicações, fizemos várias aplicações no decorrer desses vídeos. Nós falamos de externalidades, nós falamos de gasto público, nós falamos de meio ambiente, nós falamos de sistema financeiro, nós falamos de instituições. Então a gente foi trabalhando e fazendo as aplicações de modo que vocês têm 3 paradigmas que vocês podem mexer neles para abordar um problema teoricamente, e um conjunto de aplicações. Claro que tem outros. Peguem lá o livro do Aguillon, que vocês vão ver outras possíveis aplicações que podem ser muito interessantes. A segunda parte do curso agora é mais empírica. Então, nós vamos trabalhar mais com questões empíricas ligadas a crescimento econômico. Muito obrigado pela atenção de vocês nesses vídeos até agora. Espero que, quando der a guinada agora, quem está interessado mantenha o interesse. E os que estavam achando mais ou menos, agora comecem a gostar ainda mais do curso. Então, até o próximo vídeo, já na próxima unidade.